William Marion Branham, o mensageiro. Mas nos dias da voz do sétimo anjo. Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Este livro foi produzido pela Gravações A Voz de Deus. A Gravações A Voz de Deus é um ministério interdenominacional que se dedica à promoção do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nossa oração é que este livro seja uma bênção para você e lhe dê melhor entendimento da hora tardia em que vivemos. Capítulo 1. Um profeta? Na Bíblia, Deus sempre trouxe a sua palavra aos povos do mundo por meio do profeta da era. Ele falou a Moisés através de uma sarça ardente e lhe deu a comissão de conduzir os hebreus para fora do Egito. A coluna de fogo visível e outros sinais foram dados para vindicar o seu ministério. João Batista trouxe uma mensagem preparando o mundo para o Messias vindouro. Enquanto batizava o Senhor Jesus no Rio Jordão, uma voz do céu confirmou a comissão de João Batista para apresentar o Cordeiro de Deus. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Anos mais tarde, a voz do Senhor foi novamente ouvida, falando a um profeta quando ele falou com Paulo através de uma luz ofuscante. E mais tarde lhe deu a comissão de pôr as igrejas em ordem. Em todo o Novo e Antigo Testamento, Deus nunca falou a seu povo através de um sistema denominacional ou de uma organização religiosa. Ele sempre falou com seu povo através de um homem, seu profeta. Ele vindicou esses profetas através de sinais sobrenaturais. Mas, e hoje? Será que Deus ainda revela a sua palavra aos profetas? Ainda há sinais sobrenaturais? Será que Deus enviaria um profeta do dia moderno ao mundo? A resposta é definitivamente sim. Mas como saberemos quando o profeta surgir? Qual será a sua aparência? Como ele agirá? Que sinal nos dará? Que escrituras ele cumprirá? Os profetas de antigamente eram intrépidos homens de Deus e não tinham medo de se levantar contra as organizações religiosas. Na verdade, eles eram quase sempre difamados pelos ministros. Elias desafiou as organizações religiosas do seu dia, perguntando-lhes se Deus respeitaria a oferta deles ou a sua. Eles gritaram, profetizaram, pularam em cima do altar. Eles se cortaram com facas, mas Deus não ouviu. Elias ergueu os olhos ao céu e disse: Manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. E que conforme a tua palavra fiz todas as coisas. Ele então fez descer o fogo do céu para consumir a oferta. O profeta Micaías resistiu ao rei de Israel e todo o sacerdote quando repreendeu o sumo sacerdote Zedequias por profetizar uma mentira. O sumo sacerdote lhe bateu no rosto e o rei o aprisionou por falar a verdade. Até mesmo o Senhor Jesus foi tão odiado pelas organizações religiosas do seu dia, que o crucificaram ao lado do mais vil dos criminosos. Se a história comprova sua veracidade, um profeta seria odiado pelo sistema denominacional moderno e seria rotulado como herege, falso profeta ou até o pior. Mas Deus ficaria ao lado do seu servo. Se houvesse um profeta neste dia moderno, como ele seria aceito pela Igreja Católica, pela Igreja Batista, pela Igreja Luterana ou qualquer denominação? O Senhor Jesus comissionou a todos os que creem nele. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios,
falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos, capítulo 16, versos 17 a 18. Esta escritura é verdade hoje? Se não for verdade, quando é que a palavra de Deus perdeu sua validade? Em toda a Bíblia, os profetas podiam curar os enfermos, expulsar os demônios e realizar milagres. Moisés colocou a serpente de bronze diante do povo de Israel para curá-los da picada de cobras venenosas. Números capítulo 21, versos 9. Na Ramá, um poderoso sírio veio a Eliseu para ser curado da lepra. Segundo de Reis, capítulo 5, verso 9. Quando o jovem morreu ao cair de uma janela superior, o apóstolo Paulo o abraçou e trouxe a vida de volta ao corpo morto. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos 10. Nós só temos registro de aproximadamente 3 anos e meio da vida do Senhor Jesus, mas, durante esses poucos anos, ele continuamente curou os enfermos, fez os cegos enxergarem, os leprosos foram curados, os surdos receberam audição, os coxos andaram, todo tipo de doença foi curado. São Mateus, capítulo 4, verso 23. Deus também vindicou seus profetas de outras maneiras, além de curas. Até mesmo os segredos mais guardados do coração foram dados a conhecer a estes homens de Deus. O rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador, mas não conseguia se lembrar do que se tratava. O profeta Daniel contou ao rei tanto o sonho quanto a profecia que o seguiu. Daniel capítulo 2, versos 28. Não foi escondido de Salomão quando a rainha de Sabá veio perante ele. Ele estava tão cheio do Espírito que lhe contou as perguntas do seu coração antes que ela as fizesse. 1 de Reis, capítulo 10, versos 3. Eliseu contou ao rei de Israel todos os planos do rei da Síria, até mesmo as palavras confidenciais faladas em seu quarto. 2 de Reis, capítulo 6, verso 12. Através de suas próprias ações, o Senhor Jesus frequentemente mostrou que este espírito de discernimento é o Espírito de Cristo. Ele discerniu a natureza de Natanael quando ele disse: "Eis aqui um israelita em quem não há dolo." E Jesus passou a dizer a Natanael onde ele estava quando Filipe lhe contou sobre o Messias. João capítulo 1, versos 48. Quando Natanael viu que Jesus conheceu o seu coração, ele imediatamente reconheceu como o Cristo. A primeira vez que Jesus viu Pedro, ele lhe disse o nome de seu pai, Jonas. João capítulo 1, verso 42. Pedro então deixou tudo e seguiu Jesus o resto da sua vida. Jesus encontrou uma mulher samaritana junto ao poço e lhe contou seus pecados passados. As primeiras palavras dela foram: "Senhor, vejo que és profeta." São João capítulo 4, verso 19. Todas essas 3 pessoas eram de diferentes estilos de vida, mas imediatamente reconheceram Jesus quando ele mostrou o dom de discernimento. Será que este dom desapareceu quando a última página da Bíblia foi escrita? Se estes milagres tão claramente estão escritos na Bíblia, onde eles estão hoje? Um profeta do dia moderno certamente seria vindicado por milagres. Será que Deus se esqueceu do seu povo? Ele ainda é capaz de curar os enfermos? Ele ainda fala conosco através de seus profetas? Será que algum dos profetas previu este dia? Será que ainda há profecias para se cumprirem? Fim do primeiro capítulo. Acompanha-nos no próximo capítulo. Que Deus abençoe
por nos acompanhar até aqui.